Nos dias que se seguiram, Joaquim evitou o cemitério. Ele alegou estar doente e ficou em casa, recusando-se a voltar ao seu trabalho noturno. Os aldeões começaram a cochichar, mas ninguém se atreveu a perguntar diretamente o que havia acontecido. Todos na vila conheciam as histórias antigas, mas preferiam não mencioná-las. No entanto, após uma semana, Joaquim sabia que não podia evitar seu trabalho para sempre. Ele precisava retornar ao cemitério, não apenas porque era sua responsabilidade, mas também porque algo dentro dele precisava de respostas. Precisava saber se o lobisomem ainda estava lá ou se tudo não passava de um pesadelo. Com o coração pesado, Joaquim se preparou para retornar ao cemitério na noite de lua cheia seguinte. Desta vez ele foi armado. Carregava consigo uma faca de prata que havia comprado de um comerciante itinerante e usava um amuleto de proteção que sua avó lhe dera muitos anos antes. Ele não sabia se aquelas medidas seriam suficientes, mas era tudo o que tinha. Quando ele chegou ao cemitério, a lua já estava alta no céu, iluminando o lugar com seu brilho pálido. Joaquim sentiu o mesmo calafrio da noite anterior, mas desta vez estava preparado. Ele caminhou lentamente até a sepultura onde havia sido atacado e parou. O cheiro forte de carne e sangue ainda pairava no ar, mas o lobisomem não estava à vista. Joaquim esperou, cada músculo de seu corpo tenso, pronto para agir a qualquer momento. O silêncio ao seu redor era ensurdecedor e cada sombra parecia se mover à sua volta. Então ele ouviu um rosnado baixo e profundo vindo das árvores ao redor do cemitério. O lobisomem estava lá, o observando. A criatura então emergiu das sombras, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. No entanto, Joaquim estava pronto. Ele sacou a faca de prata e se colocou em posição de combate. O lobisomem rosnou, mostrando suas presas afiadas e avançou. O coveiro esperou até o último segundo, e então, com um movimento rápido, ele atacou. A lâmina de prata cortou o ar, encontrando a carne do lobisomem. Um grito de dor e fúria ecoou pelo cemitério, enquanto a criatura recuava, segurando o ferimento. Joaquim não deu tempo para a criatura se recuperar. Ele atacou novamente, golpeando com toda a força que tinha. O lobisomem tentou lutar, mas a prata estava queimando sua carne e o enfraquecendo. Com o último esforço, Joaquim conseguiu encravar a faca no peito da criatura, exatamente onde deveria estar seu coração. O lobisomem soltou um último uivo de agonia antes de cair no chão morto. Joaquim ficou ali, ofegante, enquanto o corpo do lobisomem lentamente se transformava. O pelo desapareceu, as presas recuaram e o corpo grotesco começou a encolher até que, diante dos olhos incrédulos de Joaquim, se transformou no de um homem comum. Era um aldeão, um rosto que Joaquim reconheceu imediatamente. Seu nome era Pedro, um homem simples e respeitado na vila, que estava ali morto aos pés do coveiro. Joaquim sentiu um misto de horror e pena. Aquele homem havia sido amaldiçoado a se transformar em uma criatura das trevas sem controle sobre suas ações. O coveiro caiu de joelhos ao lado do corpo, ainda com a faca de prata na mão, com suas mãos trêmulas e manchadas de sangue. Ele sabia que tinha feito o necessário para se proteger, mas isso não aliviava a culpa que começava a se apoderar dele. Com um coração pesado, Joaquim soube que não poderia simplesmente deixar o corpo ali. A vila merecia saber a verdade sobre o que havia acontecido com Pedro, mas ele também sabia que essa revelação traria medo e desespero. Não havia como prever como os aldeões reagiriam ao saber que um lobisomem estava entre eles, e pior ainda, que poderia haver outros. Com esforço, Joaquim arrastou o corpo de Pedro até uma sepultura aberta, a mesma que ele havia começado a cavar na noite em que tudo começou. Ele depositou o corpo com cuidado, em silêncio, quase como se estivesse em uma vigília solitária pelo homem que ele mesmo havia matado. Cada pá de terra que ele jogava sobre o corpo parecia pesar mais, como se a terra estivesse sugando sua própria alma para dentro daquele túmulo. Quando terminou de cobrir o corpo, a lua cheia ainda estava no céu, como uma testemunha silenciosa do que havia ocorrido. Joaquim ficou em pé diante do túmulo recém-selado, com suas mãos sujas de terra e sangue e seu corpo exausto. Ele sabia que o cemitério guardava segredos que era melhor deixar enterrados. Já na manhã seguinte, a vila acordou com a notícia da morte de Pedro. Joaquim, porém, nada mencionou sobre o lobisomem. Ele alegou que havia encontrado o corpo do aldeão no cemitério e, temendo pela saúde pública, decidiu enterrá-lo antes que se espalhassem rumores sobre alguma doença. Os aldeões que confiavam no coveiro aceitaram sua explicação sem questionar, mas a verdade pesava sobre Joaquim como uma sombra constante. Ele não podia olhar nos olhos das pessoas da vila sem se lembrar da noite aterrorizante, sem pensar que Pedro não fora o primeiro lobisomem e que talvez não fosse o último. Ele sabia que a maldição ainda poderia estar à espreita, esperando a próxima lua cheia se manifestar. Com o passar dos anos, a história de
de Pedro foi esquecida, mas a figura de Joaquim, o coveiro que trabalhava sozinho nas noites de lua cheia, se tornou uma lenda local. As pessoas sussurravam sobre ele, dizendo que havia algo de estranho na sua presença, algo que fazia com que ele parecesse mais um guardião do que um simples coveiro. Os aldeões nunca souberam a verdade, mas algo dentro deles evitava o cemitério durante as noites de lua cheia. Era como se todos sentissem, mesmo sem saber, que algo mais sombrio espreitava na escuridão. Joaquim continuou seu trabalho, mas nunca esqueceu aquela noite. E embora tenha vivido por muitos anos após o encontro com o lobisomem, ele sempre soube que estava apenas adiando o inevitável. O ciclo da lua continuava e ele sabia que em algum momento outro lobisomem poderia surgir. E talvez da próxima vez ele não fosse tão afortunado.